A palavra de hoje, pessoal, ela está muito especial. Eu nunca preguei para você o que eu vou pregar hoje. Você tenha paciência com o pastor Michael. A palavra ela está incomum, ela não está igual às outras mensagens que eu dou. Eu vou pregar hoje para você sobre como você faz para acessar o Espírito Santo. Porque o que acontece? Por mais que nós sejamos batizados com o Espírito Santo, não é sempre que ele se manifesta na nossa vida. Não é sempre que você consegue escutar ele. Ou, melhor ainda, sentir a presença dele. Quer ver? Levanta a mão por gentileza quem já é batizado com o Espírito Santo. Já falou em outras línguas. Mas você sente ele sempre? Não. Você conhece ele totalmente? Também não. Então como é que eu faço para acessar? Porque você sabe que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 12. 1 Coríntios 10, 12. Não, é o versículo 11. Isso, volta para mim. Ó. Diz que tudo isso lhe sobreveio como figuras. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ou seja, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, meus irmãos, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, eles são simbologia para nós no Novo Testamento. E eu queria te mostrar agora a arca, ou o tabernáculo, aliás, né? O tabernáculo que Deus mandou que o povo de Israel construísse. E olha só, dá uma olhadinha na imagem. Essa aqui é o tabernáculo, dá uma olhadinha por gentileza. Então o tabernáculo, ele tinha um lugar chamado Santo dos Santos. E é ali que Deus, ele se manifestava ao sumo sacerdote. Lá Deus, ele falava com o sumo sacerdote falava com Deus. E aí ele trazia a resposta. Ele trazia então a resposta para o povo ficava ao redor aí do tabernáculo. Então você vê que as tendas eles ficavam ao redor. E esse tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. Ele era dividido em átrio, lugar santo e santo dos santos. Então o átrio é praticamente o pátio. Não se entrava dentro, né? Não entrava dentro do lugar santo. E depois tinha então o Santo dos Santos. Volta a imagem anterior para nós, é ali onde Deus se manifestava. Ali a glória de Deus se manifestava. E eu quero dizer para você que isso aqui, ele é um símbolo, vai prestando atenção. Você tem que dar bastante, tem que ter paciência comigo para me explicar isso aqui para você. Aonde Deus se manifestava era no lugar do Santo dos Santos. Mas não era no lugar santo e nem no átrio. Só que para chegar até o Santo dos Santos, não sei se você percebeu aí, tinha que passar pelo átrio. Ali tinha, eu acho que é o altar de bronze, também tem a fonte onde eles lavavam, purificavam as mãos. Aí dentro do lugar santo, ali tinha a mesa dos pães da preposição, tinha o candelabro e também tinha... É outra coisinha que tinha ali também. Aí você passava para o lugar santo, e depois do lugar santo, aí se chegava então no Santo dos Santos. Então eu quero dizer para você que isso aqui é um símbolo para nós. Então onde que o Espírito Santo você acha que ele vai se manifestar? Obviamente, aonde, pessoal? No Santo dos Santos. Mas para chegar lá, você precisa passar pelo átrio do lugar santo. Então isso aqui é um símbolo, preste atenção agora, de 3 reinos, 3 domínios que existem. Fala comigo em voz alta: o domínio do homem, o domínio do espírito, o domínio da alma e o domínio da carne. Então em nós existe isso aqui, exatamente isso aqui. Existe o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, que são 3 domínios, como o pastor Mike falou. O domínio da carne, que é o átrio, o domínio da alma, que é o lugar santo, e o domínio ou o reino do Espírito, que é o santo dos santos. Quando você é batizado com o Espírito Santo, abre a sua Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 1. Quando acontece isso aqui com uma pessoa, e isso aqui aconteceu com muitas pessoas que já estão aqui dentro da igreja, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no lugar santo. No mesmo lugar, desculpa. E de repente veio do céu, como de um vento veemente. Entenda, não tinha vento naquela época, era como um vento, né? Veio do céu um som, tipo não teve esse barulho, mas era uma sensação. E um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Então foi uma presença incomum, uma presença sobrenatural. De repente
foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não tinha fogo, era como se fosse fogo. Então dá a entender que era um avivamento, uma coisa sobrenatural. E diz assim, as quais pousaram sobre cada um deles. E aqui o que acontece com a gente? E todos foram cheios do Espírito Santo. Quando isso aqui se manifesta, o Espírito Santo, como eu coloquei no meu estudo aqui, quando eu sou nascido de novo e sou batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo agora habita no meu espírito. Ele habita no reino do Espírito, ok? Quem é que está entendendo? Onde é que o Espírito Santo vai habitar? Não é na minha carne, também não é na minha alma. O Espírito Santo ele vai habitar no Santo dos Santos. Por isso que Moisés ele deu como se fosse um mapa para a gente. Deus deixou bem claro como é que seria a manifestação do Espírito de Deus. Então, átrio, lugar santo, Santo dos Santos. Ou reino da carne, reino da alma e reino do Espírito. Então, quando o Espírito Santo eu sou batizado, ele fica ali, ele não vai embora, ele não sai, ele não tira férias. Quando você é batizado com o Espírito Santo, ele fica lá. E ele fica lá como, pastor? Ele fica lá esperando que nós venhamos conhecer ele. Ele fica lá para que nós venhamos entrar nesse reino espiritual, como o pastor Michael disse, para conhecer ele. Só que vai começar, então, para você chegar lá, você tem que passar pelo átrio e pelo lugar santo. E aí começa, então, a nossa espera. Começa o quê, pastor Michael? Uma espera. Porque vai demorar um pouco para você chegar lá. Por isso que o Espírito Santo ele não se manifesta na nossa vida toda hora, todo momento. Não faz isso. Ele depende com que eu venha passar pela carne, passar pela alma, para mim chegar no reino espiritual, ou no Santo dos Santos, tá? Então o que acontece? Por que esperar? Vamos abrindo, por exemplo, no Salmo 25, versículo 4 e 5. Então ele fica lá aguardando que eu e você, nós venhamos chegar nele. Nós viemos ter essa comunhão com ele. E eu vou te mostrar como é que isso se dá. Só que você precisa aprender que você tem que estar disposto a esperar. No Salmo 25, versículo 4, diz assim, ó. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. E ele diz assim agora, o versículo 5 é lindo, 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 lindo. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és, ó Deus, a minha salvação. Atenção, por ti estou esperando todo dia. O salmista Davi, ele ficava muito tempo na presença de Deus. E ele ficava aguardando com que o Espírito de Deus viesse se manifestar, ou ele encontrasse o Espírito, podemos assim dizer, o Espírito do Senhor. Ele ficava o dia inteiro, se fosse necessário, aguardando até ele chegar lá. Até o Espírito de Deus se manifestar. E quando o Espírito se manifestava, o que o Espírito fazia? Ensinava ele. Guiava ele a verdade, ensinava ele. No versículo anterior diz assim, ó, faz-me saber os teus caminhos. Então o rei Davi, ele estava disposto a esperar o dia todo até o Espírito de Deus se manifestar a ele. Por isso que você vê esses salmos lindos que você lê. Por isso que você vê esses salmos, essas coisas maravilhosas e tal. Porque isso veio do Espírito. Mas como eu falei, repito de novo, o Moisés mapeou a gente e falou onde Deus ele se manifesta é no Santo dos Santos. Não é no lugar santo e nem no átrio. Então nós não vamos ter isso aqui que o Davi falou na nossa carne, nem na nossa alma, vai ser no nosso espírito. Então como é que isso se dá? Agora que você vai gostar da pregação, diga amém. Então eu começo, fecho os meus olhos e eu fico de joelhos. Aí quando eu fico de joelhos, para começar a orar, para chegar nesse lugar o Santo dos Santos, eu começo a orar. E na hora que eu começo a orar, de vez em quando, eu me sinto assim, porque eu estou na carne, eu estou no átrio. Onde é que eu estou? Eu estou no átrio, eu estou na carne. Então, o que acontece? Eu coloco um louvor para ver se ajuda. De vez em quando ajuda, de vez em quando não ajuda. Nessa hora, você é aquela pessoa que de repente começa a tocar o telefone, você não planejou a tua oração. Você não planejou, olha para o teu irmão e diz assim, a tua espera. Você não planejou a tua espera. Aí toca o telefone e você já se levanta lá para ver quem ligou. Aí você volta, fica de joelho de novo. Aí daqui a pouco você começa de novo a orar, você vai orando de olho fechado, teu filho te chama. Você vai lá de novo.
Você está no átrio ainda. Ali não tem a presença de Deus. Você ainda está na carne, você está no domínio da carne. Daqui a pouco você vai lá e você esqueceu que você deixou o cachorro solto. Você sai da oração de novo, você vai lá. E até então você não teve manifestação nenhuma de Deus na sua vida. Aí daqui a pouco você veio, pronto, agora eu vou orar. Tá? Aí você começa a orar. A sua carne, você precisa entender que ela odeia. Eu vou te dizer o que ela odeia. Você quer anotar aí o que a tua carne odeia? Anota aí. Ela odeia Deus, ela odeia orar, ela odeia adorar, ela odeia louvar. Tudo que se diz respeito às coisas espirituais, a tua carne odeia. A tua carne, ela é inimiga de Deus. E isso você vai encontrar onde? No átrio. Ali na carne, no primeiro princípio, você ali não vai ter a manifestação de Deus. Ali você está iniciando o teu tempo de espera, de joelho no chão, ou muitas vezes em pé. Nessa hora, eu até coloquei aqui, ó, nesse momento aqui, você é aquela pessoa que você boceja. Eu até coloquei isso aqui. Deixa eu ver onde é que eu coloquei esse negócio. É aquela hora que você começa a bocejar. Quem já fez isso? Você está no átrio. Você está entendendo? Você está no átrio. Você começa, sabe, sentir fome nessa hora. Quem já começou a orar e começou a tua barriga a fazer... Porque você está na carne, você está passando o primeiro passo. Você está passando o átrio, você está começando ali. E aí o que acontece nessa hora? Meu Deus do céu, diga, fala Deus. Você começa a sentir um sono da bexiga. Um sono, você te dá um sono que é a coisa mais horrível que tem. E muita gente, meu Deus do céu, não passa do átrio. Porque se você for abrir a sua Bíblia Sagrada, em 1 de João capítulo 2, versículo 16, você está entendendo o que é o átrio? É o domínio da carne. É o domínio da carne. Como eu disse, tem muita gente que não passa desse domínio. Não passa. Olha só o que diz agora aqui, pessoal, nesse domínio. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência do quê? A concupiscência é um desejo desenfreado. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Outra coisa nesse átrio aqui no reino da carne, sabe o que você faz? Você está olhando fechado, você não aguenta, você tem que abrir o olho. Você fecha o olho para se envolver com Deus, daqui a pouco você está de olho aberto, olhando para alguma coisa. Qualquer coisa que toca já te distrai. Por isso que eu estou dizendo, você tem que planejar o teu tempo de espera. Tranca o cachorro, desliga o celular. Você tem que ficar ali que nem o Davi. Você tem que esperar o dia todo. Não é todo mundo que vai chegar lá. A maioria não chega. A maioria. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Olha 17. O mundo passa a concupiscência sim, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas eu acho que é no versículo até anterior que diz que ela é inimizade contra Deus, né? Você acha para mim, vê se é o versículo anterior. Volta para mim mais um. Volta. Aqui, ó. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, como eu estava falando, sabe, a carne, ela é inimiga de Deus. Se você for abrir em Gálatas capítulo 5, versículo 17, por isso que é tão difícil nessa hora. O que a nossa carne gosta, pastor? A nossa carne, sabe o que ela gosta? De televisão. Ali você não dorme. E de vez em quando dorme também. Mas sua carne, ela quer internet. A tua carne, ela quer Instagram. A tua carne, ela quer futebol. A tua carne quer jogar futebol. A tua carne, ela quer comer. Sabe? Você começa a orar, vem aquela vontade de comer um McDonald's. Não, sério, irmão. Não estou brincando. Coisa séria, irmão. Vem aquela vontade de você comer aquele chocolate que você comprou na Páscoa e que está lá guardado. A tua carne começa, na hora que você começar a orar, ela vai começar a lançar você para pensamentos aleatórios. Sabe por quê? Porque a carne, ela cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então é aquela luta que você tem na tua carne. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de falar em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Ele fala um negócio da carne aqui que é violento. 1 Coríntios 9, 27. Põe para eles na tela. Então você está entendendo que há um combate no átrio? Quem entendeu que é um combate? Não é bem assim, passei o átrio, cheguei no lugar santo, estou no santo dos santos. Não. Você vai ter que fazer que nem o Davi. Você vai ter que aprender a esperar.
a esperar. Você vai ter que aprender a quebrar tua carne. Você vai ter que aprender a quebrar teu eu. Olha que Paulo diz, ó. Antes eu subjugo o meu corpo, reduzo ele à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser, de maneira alguma, a ser reprovado. Agora no começo do versículo de novo, ó. Põe na linguagem de hoje para eles entenderem. Ó, eu trato o meu corpo duramente e obrigo a ser controlado. Fala comigo, obrigo a ser controlado. Então tem uma hora que você vai ter que fazer assim, ó. Vai orar agora, corpo. Agora, você vai orar agora, eu estou te obrigando. Eu estou te obrigando, você vai orar. Porque se você não fizer isso, você não vai orar. Se você não der uma bronca, se você não... Tem uma tradução que fala que ele se esmurrava ele mesmo. Tinha vezes que ele dava soco, ele disse, você vai orar agora. Eu coloquei no meu estudo, diz assim, ó, precisamos subjugar, reduzi-lo à servidão, controlar ele. Então, ainda que você queira ou não queira orar, você tem que dizer para o teu corpo, diga comigo em voz alta, ore! Mais uma vez, ore agora! Se você não fizer isso no teu corpo, você não vai orar. Vai ficar com aquele soneira. Tua barriga. Daqui a pouco dá soneira, dá aquele negócio. Eu até coloquei aqui, você sente fome, boceja, dá sono. E aí ele começa a bagunçar a tua alma. Como assim bagunçar a tua alma? Você vai começar a ter um monte de pensamento desconectado quando você começa a orar. Quem já aconteceu isso? Você começa com um monte de pensamento desconectado. Você pensa na tua tia, daqui a pouco você pensa lá no time de futebol, se o Corinthians ganhou ou perdeu. Na hora você está orando. Isso é tudo a tua carne lutando, o reino da carne, o domínio da carne, lutando para que você não chegue no Santo dos Santos. Ele não quer, a tua carne não deseja isso. Porque se a tua carne permitir com que isso aconteça, o reino do Espírito vai dominar ela. Ela não aceita isso. E nessa hora, então o que acaba acontecendo nesse exato momento, né? Quando você está ali na carne. Você começa então, abre em Mateus capítulo 7, versículo 7. Aqui, Jesus ele dividiu o reino da carne, alma e espírito. No reino da carne, está escrito assim, pedi e dar-se-vos-á. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre o reino da alma, você começa a buscar. Aí você já passou a época de pedir. E daí quando você busca e você passa ao reino da alma e você chega no espírito, você só começa a bater e aí vai abrir. Então o reino da carne ele é feito por pedir. Você pede, você só pede. Você fala assim, fala comigo, me abençoe, me guarde, me perdoe. Salva o meu pai, a minha mãe, o meu cachorro, eu. Esse é o reino da tua carne. Quando você está na carne, você só pede. Você não consegue fazer outra coisa. Na tua carne você... E nesse reino da carne aqui, como eu falei assim, ó, não há presença de Deus aqui. Você só fica pedindo. Você pede. Recebe. Mas ali, sabe, é diferente. Não é o espírito ainda. E também não é na alma. Você está começando a querer entrar na alma. Nessa hora aqui, nesse domínio da carne, é onde os demônios ainda ficam operando e falando na tua mente. Aqui nesse reino do pedir, você não ouve a voz de Deus. Ali você só ouve o capeta ainda. Você só ouve o demônio. Ali não é Deus. Eu até coloquei, ó, na alma, eles só vão entrar se forem permitidos. Na carne, eles entram sem permissão. Sem permissão. Quando você está na carne, irmão, você pensa umas coisas que não tem cabimento. Quando você está na carne, você está no reino do natural, você pensa umas coisas que não tem. Ali ele não pede permissão, ali o demônio entra. Ele joga certas inflamadas e ele entra. Na alma, só se você der permissão para ele. Agora no reino do espírito, diga, ele não pode entrar. O demônio não pode entrar. E nessa hora... Você repete, você fala pai. Jesus você fala umas 50 vezes. Jesus. Aí você começa que nem aqueles crentes que eu já vi orando. Glória, aleluia. Parece que você está pegando o carro, sabe? Esse é o reino da repetição. O reino da carne é da petição, da repetição. Você repete. E por que enche tanto o saco de Deus? Porque o que você está fazendo hoje, você fez ontem também. E você já fez isso antes de... ontem. Ele já sabe na carne que você vai pedir de novo.
Ele já sabe que você vai pedir de novo. Me ajude nisso, me ajude naquilo. E você repete umas 50 vezes. Pai, não sei o que, pai. Pai, 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 Jesus, pai, pai. Aí você não sabe mais falar isso aqui. Você fala aleluia, glória, amém, amém, glória, glória, amém, amém, glória, glória. Da carne. E aí parece que você não vai chegar a nada. Já ficou uns 45 minutos fazendo isso. 30 minutos. E quanto mais você demorar para orar, mais tempo você vai ficar aqui. Vamos dizer que você não é acostumado a orar. Você não é acostumado a falar com Deus. Mais tempo se você fica aqui. No glória, glória, glória. Pai, me dá, me abençoa. E o meu trabalho, e o meu emprego, e a minha saúde, e me abençoe, e me perdoe. E eu errei, e eu. E você fica aí, fica. E tem gente que nunca sai daqui. Vai ficar sempre no pátio. Sempre no átrio, sempre no reino, no domínio da carne. E aí parece que você não vai chegar a nada. Parece que você não vai chegar a lugar nenhum. Você não sente a presença de Deus. Você não chora, não se quebranta. Você é aquela pessoa que você fica ali. E você fica ali muitas vezes. E daqui a pouco sabe o que você faz? Diz assim, quer saber uma coisa? Vou lá comer um sanduíche agora. Porque aparentemente você não chegou a lugar nenhum. Só que não. Você lembra o que o Davi disse no Salmo 25, versículo 5? Volta lá, porque você pensa que você não está chegando a lugar nenhum, só que você está. A cada momento você vai ficando de joelhos e orando, e você falando, por mais que você esteja repetindo tudo, você já pediu para abençoar, nessa hora você até diz, sai Jesus e me abençoa diabo, você fala tudo errado. Não, estou falando, não, irmão, você acha que eu não conheço, irmão? Você acha que eu não sei o que eu estou pregando aqui, irmão? Eu sei exatamente o que você passa, eu também passo. Você erra tudo, você fala as coisas que não tem conexão nenhuma. Daqui a pouco, como eu disse, você boceja, daqui a pouco você para. Você para porque parece que você não vai chegar a lugar nenhum, você não sentiu nada, você para. Só que o Davi disse, guia-me a tua verdade, ensina-me, pois tu és, ó Deus, a minha salvação. Atenção, e por ti estou esperando todo dia. Eu estou ali, parece que você não vai chegar a lugar nenhum, mas daqui a pouco, se você insistir, atenção, se você insistir em esperar, mesmo repetindo as coisas que não tem nada a ver, bocejando, dando fome, aquele negócio, pensamento desconecto, daqui a pouco você avança. Diga aleluia. Você avança, e agora os teus pensamentos começam a se concentrar. Você começa a entrar no reino da alma. No reino da alma, quando você adentrar, cheguei a me arrepiar tudo agora aqui. Quando você entra no reino da alma, começa diferente. A tua alma começa a acelerar. A tua alma, os teus pensamentos, eles dão uma acelerada. Sabe, você esperou, venceu aquele período de carne. E o que aconteceu? Uma sinceridade invade o teu coração. Olha para o teu irmão e diga assim, e você para de pedir. Parou. Ali você para de pedir, e agora você começa a entender o que você está falando, e troca agora a petição pela adoração. Nessa hora você começa a adorar Ele. E quanto mais tempo, como eu disse, quanto mais vezes você fizer isso, mais você ficar em oração, mais rápido você passa da carne já para a alma. Mais rápido. Quanto menos você ora, quanto menos você faz isso aqui, ou quanto mais vezes você desiste, porque toda vez que você desiste, você tem que voltar a estacar zero de novo. Meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, me abençoe, me perdoe. Ai, aquele pecado eu lembrei agora, e tal. Aí, quanto menos você orar, e menos você vai, mais difícil vai você chegar na alma. Aí você chegou na alma, você começa a adorar. Aqui você começa a fazer uma coisa que você não fazia no átrio. Aqui você começa a recitar versículos que você começa a lembrar. Então você vai adorando a Deus e vai recitando versículos. Você vai recitando capítulos. Mas é uma coisa muito lisa. Não é uma coisa assim, sabe, decorada. É uma coisa que vem, sabe? É uma coisa na tua alma. Você está começando a se concentrar. Aqui você começa a lembrar como Deus é bom. Aqui você começa a dizer, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Senhor, eu te adoro. E nessa hora, você vai gostar demais agora, anota aí. Aqui o cansaço, o bocejo, a fome vão embora.
Aqui nessa hora, meu irmão, você começa a se perder até mesmo no horário. Você já não sabe mais se você está orando há 15 minutos, há 20 minutos, há meia hora ou há 1 hora. Aqui o tempo voa. Aqui o tempo, no átrio não. Nossa, no átrio você falou uns 2 minutos, você já olha assim, só 2 minutos? 2 minutos só? Meu Deus, parecia que eu já 5 horas orando. Na alma não. Quando você chega na alma, eu coloquei aqui no estudo, aqui você já não sabe quanto você está orando. Aqui você já não pensa mais se você é pecador. Aqui você não tem mais aquela questão de pecado. Aqui você não se condena mais. Aqui o diabo, a voz dele, a voz que o diabo falava contigo na carne, ela começa a ficar cada vez mais longe. Ela vai ficando cada vez mais fraca. Aqui você vai se sentindo santo. Porque é um lugar santo. Você saiu do átrio para entrar no lugar, você se sente santo. Nessa hora você começa a se identificar. Nessa hora acontece o Salmo 51, 17. Uau, diga aleluia. Estou ensinando você ou não estou? Pastor, eu estou só na carne, pastor. E olha, se eu ficar na carne, pastor, as minhas orações é um pega a caneta no chão que... Oh meu Deus, obrigado, Senhor, aleluia, vou dormir. Né? Você nunca vai ter contato com o Espírito Santo. O Espírito Santo está no lugar santo, no Santo Santo. Ele não está no átrio e nem no lugar santo. Ele está lá no Santo Santos. E você vai ter que ir passando. Agora olha só o que acontece no lugar santo. Ó. Não no Santo dos Santos. O melhor ainda está por vir, hein? O melhor está chegando ali na frente. Tá. E Deus fala assim, ó, sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E um coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. Nessa hora aqui, o teu espírito começa a se quebrantar. Nessa hora você começa a chorar. Você fica verdadeiro nessa hora. Nessa hora, como eu disse, a tua alma acelera. Você já não tem sono, você não tem fome. Você não sabe mais quanto tempo você está ali orando. Nesse período você chora. O teu coração, o teu espírito começa a se quebrantar. A tua alma começa a se conectar com o Todo-Poderoso. Nesse momento aqui, alguns acham que já chegaram até onde tinha que chegar, mas não chegaram ainda. Porque muitas pessoas pensam, ó, ai pastor, agora pastor eu cheguei onde tinha que chegar. Não, você não chegou ainda. É muito gostosa essa área. É muito gostoso, é um momento assim, como eu disse, de quebrantamento. A lágrima começa a rolar, você começa a recitar versículos, você se mostra apaixonado por Deus. Como eu disse, aqui nessa área aqui da alma, né, o diabo já não consegue mais condenar você. Você está no meio do caminho. Diga comigo, não estou na carne, não estou no espírito, mas eu estou na alma. Você está entre o sussurro do demônio, ele falando um pouquinho contigo ainda, mas você quase nem escuta, e você está entre a voz de Deus que já começa a se manifestar. Nessa hora Deus ele começa a ter um pequeno domínio já sobre o seu corpo. Ele começa a ter um pequeno domínio sobre a sua vida já. Aqui nesse período é o período que você começa então a entoar cânticos espirituais. Eu não sei se já aconteceu com você, você não chega a cantar uma canção que o Jorge canta. Você começa a cantar uma canção que Deus vai te dando. É como se você fizesse uma serenata para o Espírito Santo. Quem é que sabe o que é serenata aqui? Isso, você começa a fazer uma serenata para o Espírito Santo. Então você não está na carne, você também não está ainda no Espírito, mas você já está na alma. E aí acontece uma coisa sobrenatural. Daqui a pouco, você já não consegue mais pedir, porque você viu lá em Mateus 7,7, lembra de Mateus 7,7? Você já não consegue mais pedir e você não busca mais. O que acontece contigo? Aleluia. Espero que um dia isso aconteça com você. No último domínio, no domínio do Espírito, como é que você sente que você chegou nele? Quando um silêncio sobrenatural toma você. Você não consegue falar mais nada. Você fica totalmente em silêncio. E nessa hora, por que você fica em silêncio? Porque nessa hora você começa a escutar o Espírito Santo falando contigo. E quando o Espírito Santo começa a falar com você, nessa hora você não consegue pedir me abençoa, me cura. Você não consegue dizer, oh Espírito Santo, eu te busco, Deus, eu te amo. Por que você não consegue? Porque você já encontrou agora.
E você já não consegue mais pedir, porque agora é Ele que está falando contigo. E nessa hora, você cai no Salmo 46, versículo 10. Aleluia! O Salmo 46, 10 diz assim: aquietai-vos. É nessa hora que você fica totalmente em silêncio. É nessa hora que você fica totalmente quieto. E quando você fica quieto, atenção: sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. É nessa hora que, como eu disse você, bate um silêncio sobrenatural e vem no seu espírito, sabe? Uma paz, mas uma paz que excede todo entendimento. Você não tem, sabe, compreensão. É aquela paz de Filipenses 4, versículo 7. Isso aqui pouquíssimos cristãos conseguem ter. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Repito, nessa hora você não fala nada, você fica quieto. Você já quebrou bastante a tua carne, você já pediu tudo que tinha que pedir, você buscou tudo que você tinha que buscar, e agora, nessa hora, você quieto, você começa a bater na porta do céu, no Espírito. Diga aleluia. É nessa hora que, sabe, como é que eu vou explicar? Você vai entender isso. É aquela criança que ela pediu tudo que tinha que pedir para o pai e encheu o saco do pai. Depois ela começou, sabe, a elogiar o pai. Ela elogia o pai. Aí tudo bem, o pai já começa a gostar. Mas quando pede, o pai fica meio xaropão, chateado. Cadê o teu filho? Quem conhece um filho aí que pede, você fica meio, tá, outro dia eu te dou, eu vou te dar. Mas daqui a pouco seu filho começa a elogiar. E daqui a pouco, você gosta, daqui a pouco ele não elogia mais. Ele só fica sentado, parado, te olhando. Essa hora, irmão, você vai até ele. É exatamente isso que acontece. Você se aquieta. Você já passou agora o átrio, você já passou o lugar santo, você está no santo dos santos. E nessa hora aqui vai acontecer uma coisa incomum, que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Diz assim a Bíblia: o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. E atenção que eu vou falar agora. Nessa hora, quando depois desse silêncio lindo que te veio, que você se aquietou, nessa hora, o Espírito de Deus e você se tornam um só. E nessa hora, não é mais você que ora, é o Espírito Santo que começa a adorar a Deus junto com você. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Pega uma cadeira para mim, branca, por gentileza. Pega uma cadeira para mim aí. Pode vir tu mesmo, Felipe. Vem cá aqui em cima, Felipe. Isso. Coloca a cadeira aqui, Felipe, ó. Fica ali, Felipe. Senta aí, Felipe. Senta. Virado para cá. Vira assim. Isso, Felipe. Olha como é que funciona. Vou te mostrar. Eu estou na carne, como eu falei. Eu faço aquelas orações que não tem cabimento, sabe, bocejo, me dá fome, me dá sono, mas eu vou me quebrantando, vou indo. Daqui a pouco eu fiquei um bom tempo aqui, sei lá, 1 hora, 45 minutos, alguns tem que ser até mais. E aí você não desistiu, você continua esperando. Daqui a pouco os teus pensamentos se alinham, você se concentra, você começa a adorar a Deus, o sono vai embora, você não tem mais fome e tal, aquele negócio todo. Aí daqui a pouco você começa a adorar a Deus, recitar versículos. E você vai sentindo que você vai passando de fase. Você vai sentindo que você vai passando do átrio para o lugar santo. E quando você chega no santo dos santos, você fica quieto, porque você não aguenta a glória de Deus. E nessa hora, fica em pé. O Espírito Santo fica em pé, me abraça. Eu abraço. E é o Espírito Santo que começa a adorar o Pai junto comigo. A gente começa a adorar o Pai, fala comigo, junto. A gente começa a adorar a Deus como pessoal, junto. Agora já não é mais você, agora é o Espírito Santo em você. Agora isso aqui, meu irmão, é uma glória. E geralmente você não consegue mais falar em português. Você só consegue falar em línguas estranhas. E vem línguas, e você fala, e vai falando, e meu irmão, ali fica um momento, e você não quer mais que passe aquilo, não quer mais que passe aquele outro, né? Você vai buscando a Deus. E aí, olha que lindo agora, pessoal, João 17, versículo 23, eu não sei se você está entendendo, mas é o Espírito de Deus invadindo todo o meu ser. É o Espírito de Deus dominando a carne. Nessa hora você não escuta mais demônio. Nessa hora você não consegue mais, sabe, ficar carnal.
Agora tem um processo depois ao contrário também. Aí você sente que o Espírito de Deus, você vai saindo, aí os teus pensamentos começam a se concentrar, e daqui a pouco você vê que você está na carne de novo. Sério, sem brincadeira, porque você vai sair do Santo Santos. E quando você sai do Santo Santos, você fica carnal de novo. Eu estou te mostrando um mecanismo espiritual hoje aqui, pessoal. Isso aqui é bíblico que eu estou falando, mano. Mas nesse lugar dos Santos Santos, ó, eu neles, e o que diz aí? E tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tenha amado a eles como me tens amado a mim. Você viu o começo do versículo? Ó, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. A gente é um só com ele nessa hora. Nessa hora, meu irmão, eu até coloquei aqui escrito, né? Nessa hora ele explicou um dia para aquela mulher no poço de Jacó, que ela falou assim, onde é que tem que orar a Deus? É aqui no monte, ou é aqui nesse poço, e não sei o que mais. Lembra que aquela mulher adúltera, ela pegou e falou com Jesus? Você lembra que Jesus falou para ela? Em João 4, versículo 23, Jesus diz bem assim para ela, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, olha o que o Espírito Santo quer. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia. Deus está procurando, o Pai está procurando alguém que venha adorar Ele junto com o Espírito Santo. Junto com o Espírito Santo. Não na carne, não na alma, mas no Espírito. Ele está procurando pessoas assim, assim que Deus procura. É esse tipo de gente que o Pai quer. Exatamente uma coisa assim, é fora de série. Porque nessa hora você fica totalmente espontâneo. Tem pessoa que dança. Tem pessoa que canta. Tem algumas pessoas que são tão tomadas pelo Espírito de Deus que você tem que segurar que a pessoa pode até cair. É uma coisa incomum. Você sabe com o que eu comparo isso aqui? Põe a imagem para mim agora, para você entender o que eu comparo com isso aqui. Eu comparo com isso aqui, ó. Caramba, pastor, que treco é isso aí, pastor? Isso aqui é Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Deixa eu te mostrar o que é essa imagem. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como de um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela. Escuta. E no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E no meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem. E cada uma tinha 4 rostos. E como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos. E as plantas dos seus pés como planta do pé de uma bezerra. E luziam com uma cor de cobre polido. Que mais? E tinham mãos de homens debaixo das suas asas. E os 4 lados. E assim todos os 4 tinham os rostos e asas. E essa foi a visão que Ezequiel teve. E você sabe o que aconteceu quando ele teve essa visão? Você sabe o que aconteceu com ele? Capítulo 2, versículo 1. Olha o que aconteceu com ele. E me disse, filho do homem, depois que ele viu essa visão. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Agora você vai ler comigo o versículo 2. Vamos. Não. Fala de novo. Então, entrou em mim o Espírito. Quando falava comigo e me pôs em pé. E eu ouvi o que ele me falava. É isso aqui que Deus quer. Ele quer que você seja parecido com Ezequiel. Que você vá galgando, esperando, buscando, até que chegue um momento que você vai ser envolvido num redemoinho. No momento que você vai ser envolvido com uma nuvem, com a nuvem da glória de Deus. E nesse momento o Espírito de Deus, ele toma você. E você consegue escutar a voz do Espírito Santo. Mas agora você está em silêncio, é uma coisa sobrenatural, é uma coisa incomum. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, aleluia. Deus, ele quer isso. Não que você vai ter a visão dele, mas como eu te falei no começo da pregação hoje, é uma simbologia. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento para nós é simbólico. Sim, a gente pode se envolver nesse redemoinho, a gente pode chegar lá, aonde nós vamos dançar com o Espírito.
Aonde nós vamos, sabe, escutar a voz do Espírito, aonde nós vamos adorar o Pai juntos. Diga aleluia. Graças a Deus. Eu espero que isso que aconteça com você. Então nunca mais esqueça. Põe a imagem agora do átrio, né? Ele vai colocar. Então o átrio é o lugar da carne. O lugar santo é o lugar da alma. E o santo dos santos é o lugar do Espírito. Então para você entrar lá, você tem que passar pelo átrio, lugar santo, e o santo, aí você chega no Santo dos Santos. E assim vai ser a nossa vida. Na carne você só pede. Na alma você busca. E quando você chega no Espírito, você só bate. Como é que você bate? Em silêncio. O teu silêncio bate na porta. E quando Deus ele se manifesta, o Espírito Santo fica em pé, como aconteceu com Filipe. O Espírito Santo fica em pé, ele te abraça e vocês adoram juntos. É como aconteceu com Ezequiel. O Espírito de Deus entra e toma ele. E nessa hora o Espírito de Deus fala contigo. Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, Jesus. Diga amém. Amém. Gostaram da palavra? Amém. Se coloque de pé. Uau. Vamos fazer isso agora? Vamos, pastor. A tua carne não quer orar. A tua carne não quer? Deus me livre. Na hora que eu falei, vamos fazer isso aqui agora, uns dizem assim, e agora? Mas é tudo que o Pai quer. É tudo que o Criador quer. Que você se torne um só com o Espírito Santo e adore Ele. O Espírito Santo, irmãos, é o próprio Senhor Jesus sobre a face da terra. Ele disse em João 14, no versículo 26, ele diz assim, não volta ao versículo anterior. Eu tenho vos dito isto porque estando convosco. Ele diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Você sabe quem é o Espírito Santo? É o próprio Jesus sobre a face da terra, lembrando você do que a Bíblia ensinou. Ele é dentro da gente. Ele é dentro da gente. E quem tem costume de orar, é rapidinho que você chega nisso. É rapidinho, é rapidinho. Quem não tem muito costume de orar, demora um pouco mais. Como eu disse, fica ali no Pai, 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 glória, 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 glória. E fica abrindo boca de sono, né, aquele negócio. Agora os outros não. É rapidinho, pá, pum, pum, já entrou. Tenha costume de orar. Tenha costume. Leitura bíblica, eu até coloquei, não é só isso. É aquela pessoa que tem um contato maior, sabe? É aquela pessoa que tem um contato maior com, não só com Bíblia Sagrada, mas oração, jejum, se consagra. É muito mais fácil. Essa consagração que eu fiz quarta-feira agora, eu fiz jejum quarta-feira. Quando eu comecei a orar, irmão, mas eu acho que foi irmão? Acho que foi 15 minutos, nem isso. Eu já estava no Santo dos Santos. Já não era mais eu, irmão. Era o Espírito de Deus falando comigo. E vem aquele quebrantamento, você se quebranta. E é a coisa mais gostosa que tem. Então agora, a tua carne vai gritar agora, tá? A tua carne vai dar uns gritos, vai dar vontade de abrir o olho, vai dar aquele vontade de bocejar. Você vai começar a pensar em coisa aleatória, desconecta, umas coisas que não tem nada a ver com o pato. Mas daqui a pouco você vai começar a lembrar de versículos. Você vai começar a lembrar de capítulos. E daqui a alguns momentinhos, você vai estar falando em línguas estranhas. E é o Espírito falando por você. Então agora se concentre, feche os olhos. Vamos entrar agora na dimensão. Isso, Pai. Nós te agradecemos por essa mensagem. Nós te agradecemos por essa mensagem de hoje, por essa palavra que o Senhor nos concedeu. E nós estamos agora começando como qualquer outro ser humano. Nós estamos começando na carne. Nós estamos começando agora nos nossos 5 sentidos. Para nós, esse tempo é um tempo que a gente ainda consegue cronometrar. Faz 1 minuto, faz segundos, não sei o quê. Esse é um momento que ainda a gente não está totalmente conectado com o céu. É aquele momento que eu só penso na minha saúde, eu só penso no meu casamento. É aquele momento que eu fico pensando somente na minha vida financeira. É aquele momento que eu fico peço perdão pelo pecado, e peço perdão por isso, e peço aquilo, e repito, e repito, e repito, e fico repetindo, e repito, e repito, e repito, e vou repetindo. Mas daqui a pouco, Senhor, eu começo a entender como o Senhor é bom. E eu troco as petições
E eu começo então a glorificar o Senhor e a dizer que o Senhor é magnífico, que o Senhor é tremendo, que o Senhor é maravilhoso. Os nossos pensamentos começam a se conectar com o Criador. Eu já estou no lugar santo e a minha alma, ela começa a ser invadida por uma sinceridade incomum. E nessa hora o demônio já não consegue mais falar na minha mente, ele já não consegue mais me condenar, o demônio já não consegue mais colocar na minha cabeça que eu sou um pecador. Pelo contrário, eu consegui entrar no lugar santo. Então nessa hora eu fui feito sacerdote. Ainda não sou sumo sacerdote, mas estou agora como sacerdote, e nesse momento eu começo a te exaltar. Oh, rabaquerabalaba coribi churibi cantalaba, re rabayarama cantalaba surianare caribala yerere surialaya. Nessa hora, Senhor, nessa hora começamos a te buscar, porque aquele que busca, ele encontra. Essa hora que vamos galgando e vamos passando mais tempo contigo, começamos a glorificar o teu santo nome. Alabaraba canta laba churibi canta laba. Aleluia, aleluia. Tirivisturi mi canta rostorobe curibi kituribi duribi suria. Levi canta lamarama contolo suri. Aleluia. Glórias ao Senhor, ao que está sentado. Aleluia. Sentar. Minha alma anseia por ti. 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 Aleluia. Anseia por ti. Carabacanta labarabalabarabalabarassuri. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Como a corça, como a corça suspira, como a corça suspira pelas águas. Anseia por ti. Eu tenho sede, 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 sede de Deus. A corça suspira pelas águas. Como a corça, ela grita, grita. Oh, xarabacanta labá. Glória, glória, glória a Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. A corça suspira pelas águas. Sede de Deus, sede de Deus, aleluia. Pelas águas, te amo, Jesus, te adoramos, Jesus, sede, Jesus, Jesus, a nossa suspira pelas águas. Glória, glória, leve canta lá. Poderoso, poderoso Deus. Isso. Aleluia. Poderoso. Um coração Deus. Quebrantado. Deus, ele não despreza o coração quebrantado. Poderoso Deus. Poderoso, 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 poderoso. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Agora um silêncio invade o nosso coração. Agora você começa como Ezequiel, você começa a olhar a presença do Senhor. Fecha os teus olhos. A presença de Deus. Você conhece o Espírito Santo agora. Meu melhor amigo, Consolador, Ajudador, Paracletos, aquele que me guia à boa verdade. Agora eu sou um só com Jesus. Você é envolvido por esse tornado, redemoinho, essa nuvem de glória, o peso da glória de Deus. O peso da glória de Deus está nesse lugar.
Aleluia. Shabakanta labarabasikita labarabakantarabataramanerikitaraba. Sechiribis lavaste. Rica mamamaye com torrobo churis. Labarebicuia laraca e alassimanu. Receba o Espírito Santo. Você que não tem o Espírito Santo, se envolva com Ele agora. Oh Jesus, é lindo. És lindo, és lindo, lindo, lindo. Riba moro corebi. Romara malabara yerusuria maravilharabras. Rialarareketo, rimirararara. Rikentoroi. Me alavasturi. Quero ser um só contigo, Jesus. Um só contigo, Jesus. Um só contigo. Palavras, pensamentos, atitudes. Se quebrante. Uau. Quebrantes, quebrantes, quebrantes. Rialarara. Iriabara. Iria minha cantada, minha abraço, minha abraço, minha manara, riqueturia. Oh! É Deus! Deus, 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 Deus poderoso, 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 poderoso. Cante. Poderoso Deus. Deus de Ezequiel, Deus de Isaías, Deus de Pedro, Deus de Paulo, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Maravilhoso. Conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Poderoso Deus. Não queremos mais sair da tua presença. Aleluia. Poderoso Deus. Um só com Ele. Um só com Ele. Um só com Ele. Minha alma anseia, fale isso. Minha alma anseia por ti. 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 Como a corça suspira pelas águas. Minha alma anseia por ti. Eu tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas. Minha alma anseia por ti. Eu tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti. Isso. Uma paz toma a gente agora. Agora a gente não tem mais medo de nada. Essa paz que excede todo entendimento. É uma manifestação incomum. Você sabe porque sabe que Deus está com você. Era isso que Jesus fazia pelos montes. Era isso que Jesus fazia. Tirava horas e horas para ficar junto com o Pai. Aleluia. Jesus. Jesus. É nessa hora que você sente a batida do teu coração. É nessa hora que você entende o que é o fôlego de vida que Ele soprou nas tuas narinas. É nessa hora que tudo faz sentido. E você sabe que existe algo muito maior do que esse lugar que nós vivemos. É nessa hora que as coisas terrestres elas vão ficando em segundo plano. As coisas materiais já não fazem tanto sentido. Porque você começou a receber pequenas parcelas do que você vai receber para sempre depois. Aleluia, Jesus. 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 É o Espírito de Deus que adora. É o Espírito de Deus que adora. Assopra o avivamento, Senhor.
Assopra o teu avivamento nessa igreja. Oh, oh, yala yala yarekis, doris navarama canta lai. Oh, yanda la yes, uma vai canta lá, la rayala mandarai simundoros, yanda la ramandala yarama. Oriandes, tu me canta lá vai o nori, duris, tu me cura maramala dori, lerere, riqueturi, duri contoro, ruia la maramala rocori uriara, riandalaie, e elere vessuri. Oh, aleluia, oh, aleluia. Aleluia, 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 Jesus. O Espírito é sujeito ao profeta. Nós faremos isso muito mais vezes, Senhor. Suspire comigo. Você está vivo. Qualquer coisa pode acontecer na sua vida. Se prepare, porque esse mês vai ser o mês da resposta. Se prepare, porque esse mês você vai ver a manifestação do Criador na sua vida. E agora você pode pedir. Você está no Espírito, pode pedir agora. Pede, pode pedir. Determina agora, você está na presença de Deus. Determina agora, demônio, acabou totalmente teu domínio na minha vida. Isso, essa enfermidade agora não tem domínio sobre esse corpo. Essa vida financeira está amarrada, agora ela destranca, porque eu estou no Espírito, eu estou no poder do Deus Todo-Poderoso. Eu não estou em pecado, eu estou em santidade, eu estou debaixo da graça. E agora, aquilo que antes era impossível, já não é mais, porque nós servimos o Deus do impossível. Receba a bênção de Deus agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Algo destranca na sua vida agora, em nome de Jesus. E você diz aleluia, e aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. Glória, 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 glória. Uau, bem forte para Jesus. Aleluia, amém. Diga: Deus é bom, é maravilhoso, não é?